Agradeço a oportunidade de fazer essa comunicação. Sou Ana Cláudia Cardoso e, junto com os mestrandos Letícia Vicente e Romário Brito, trago o texto intitulado Espacialidades da Várzea Amazônica, os casos de Afuá, Mocajuba e Belém para vocês. Nele faremos paralelos entre três situações de ocupação de várzea, entre a pouco conhecida Belém Insular, as comunidades de várzea de Mocajuba, no Baixo Tocantins, e Afuá, que é praticamente toda ela uma várzea, no Marajó. O texto caracteriza o repertório espacial próprio das várzeas para melhor discutir as transformações que têm sido impostas pela urbanização contemporânea a estes espaços. Esse assunto é muito relevante para nós porque a Amazônia é uma região antropogênica, onde existem sistemas humano-naturais que ainda não são considerados devidamente pelas políticas públicas brasileiras, sejam elas as urbanas ou as rurais. Então, aqui nós precisamos de abordagens que integrem o urbano e o rural, porque sempre houve muita transumância. Isso depende do ciclo da natureza e de onde é possível obter sustento, porque esses espaços sempre foram os espaços de muita abundância, né? E, por isso, ali floresceram cidades e vilas. Hoje, existem situações híbridas entre a cidade e a floresta, que dependem muito das condições de acessibilidade, da distância dos grandes mercados, da densidade populacional, e fazem com que a lógica de urbanização contemporânea e da produção de commodities tente se apropriar, inclusive, desse tipo de território, especialmente quando o açaí se tornou uma commodity, né? Então, vejam, por exemplo, esse quadro comparativo. Os atributos que dependem muito da acessibilidade, da distância. Observem a diversidade, por exemplo, como uma ilha que está a 1,5 km do centro de Belém é afetada, embora seja um espaço de várzea, como uma cidade pequenininha, um território municipal todo de várzea é afetado pela proximidade com uma capital estadual, como é o caso de Afuá em relação a Macapá, né? E como em Mocajuba, a situação de isolamento está fazendo com que as pessoas abram mão desse vínculo entre cidade e várzea, em função de uma avaliação de que não vale a pena, enfim, enfrentar dificuldades de produção na várzea por falta de mercado. Então, vejam quanto de várzea há em cada um desses municípios na faixa superior e como essa várzea é ocupada, porque na faixa intermediária vocês observam as clareiras que fazem a integração entre rio, casa, quintal, roça e mata. E onde a última mata é a barreira entre os conjuntos de edificação que são utilizados por uma família extensa, onde vivem os pais, os filhos, os netos, né? E essa relação vem mudando muito dentro das sedes municipais, por exemplo, em Afuá, né? As estivas antigas, pontes de madeira, elas estão sendo substituída por pontes de concreto. As casas estão sendo construídas sobre lajes ao invés de assoalhos de madeira, e isso está fazendo com que se negue a presença do rio, como se eu pudesse recompor um solo a partir desse concreto, né? As áreas rurais assistiram com a chegada da eletricidade a definição de um lote, que é uma coisa que nunca existiu, porque aquilo é tudo terra pública. E agora a posse passa a ser vendida para quem quer fazer casa de final de semana, montar restaurante, e está separando o ilhéu do rio, né? Apesar dele precisar desse contato e dele precisar de uma área 10 vezes maior do que aquela que ele ocupa para moradia, para ele conseguir produzir, né? E que tudo isso que ele traz para nós é a base da nossa identidade alimentar. O zoneamento dos planos diretores, né, são genéricos demais e não capturam a dinâmica das ilhas, como o caso aqui de Cotijuba, que a legislação não pega as dinâmicas todas que nós podemos detectar na ilha. E dentre os casos analisados, vemos uma articulação dialética entre campo e cidade, né, como defendemos, em diversas trajetórias socioespaciais. Então, a gente observa que aquela situação da tipologia de várzea ter sido transposta para a Baixada na capital gerou um estigma, né? Como tenha se tornado um espaço de pobreza e precariedade. Isso justificou aterros, macrodrenagens e uma visão de que o progresso deve necessariamente desconectar pessoas e naturezas. A modernização de usos e de atividades na várzea urbana também tem reduzido a abundância e a resiliência da vida ribeirinha. E promete um sonho de negação desse sítio que não é acessível, né, na periferia do capitalismo. Nem todo município tem acesso a esse tipo de macrodrenagem ou grande aterro. Então, há a necessidade de soluções tecnológicas que mantenham os arranjos virtuosos e compreendam que as várzeas urbanas podem ser limites inteligentes para as cidades, em especial as menores, a serem mantidos e não eliminados pela urbanização, porque são portadores de inclusão social, prestadores de serviços ambientais, e isso tudo é muito necessário num mundo sob intensas transformações ambientais, tecnológicas, sociais e econômicas desse início de século. Muito agradecida.